Aleluias, glória a Jesus. Começamos essa live nessa manhã declarando: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Emanuel, Todo-Poderoso, Príncipe da Paz, Lírio dos Vales, Estrela da Manhã, Todo-Poderoso, declarando Emanuel, Emanuel, bendito, exaltado seja o nome do Senhor. Começamos essa live declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A Deus seja toda a honra, a Deus toda a glória, a Deus todo louvor, a Deus toda a adoração. Exaltado para sempre, exaltado seja o nome do Senhor da glória. Aleluia. Aquele que esteve morto foi crucificado, sepultado, mas hoje ele vive, glória a Deus. O Cordeiro de Deus foi entregue na cruz do Calvário ao nosso favor. É impossível que sangue de ovelha, de qualquer animal, de bode, possa perdoar pecado. Oh, xarabacaia, o único sangue que pode perdoar pecado, o único sangue que pode nos levar diante de Deus, que pode nos levar até o céu, é o sangue de Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Deus tinha um único filho, só um filho, e ele entregou na cruz do Calvário para morrer em sacrifício pela minha vida e pela tua vida. Por isso, separamos esse dia hoje para comemorar esse sacrifício de Jesus. E é um privilégio. Nesse dia que separamos, nessa sexta, separamos para lembrar disso aí. É um privilégio poder falar dele. É um privilégio poder falar de Jesus. Jesus é a nossa fonte de cura. Jesus é a nossa fonte de libertação. Jesus é a nossa fonte de milagre. Jesus é o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o presente maior que você precisa ter na sua vida. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E bendito seja Deus que um dia abriu nossos olhos para a grande salvação que há em Cristo Jesus. Glória a Deus, paz do Senhor, povo de Deus, bom dia com Jesus. Jesus está conosco para nos salvar, para nos dar vitória, para nos fortalecer, para te dar força para você caminhar, declarando que Ele é Deus e o poder pertence só a Deus. É tão bom quando a gente entende que todo o poder pertence só, unicamente a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Manhã de celebrar, manhã de vitória, manhã de gratidão. Se você ainda não agradeceu a Deus pela tua salvação, hoje, agora é o momento de você agradecer. Ser crente não é normal. Ser salvo não é uma coisa corriqueira, normal, que qualquer um pode saber, não. Ser crente, ter Jesus nas nossas vidas, é a maior graça de Deus para nossas vidas. Antes éramos cegos, não entendíamos nada, mas agora nós vemos o quê? A grande salvação de Deus para nossas vidas. Glória a Deus, manhã de celebrar, manhã de vitória, quarto de guerra em ação, declarando que o nosso Redentor vive. Sacrifício feito na cruz por nós, valeu a pena, Jesus. Estamos aqui te adorando, te exaltando. Glória a Deus. Pega aí
a tua água para ungir. Sextou, dia de ungir a nossa casa. O mundo espiritual é organizado, o mundo das trevas não ataca nenhuma casa, nenhuma família, nenhum ministério, sem primeiro se organizar. Por isso, nós também, povo de Deus, somos organizados e nós vamos usar as armas que Deus nos deu. Então pega a tua água, pega a fotografia, peça de roupa, pega tudo. Vamos orar, ungir, consagrar a Deus, a água, ungir a nossa casa. Vamos clamar, vamos partir para cima, conquistando a nossa vitória em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Agora nós vamos orar pela nossa família. E eu te peço, pega aí o teu celular, envia mensagem aí para o povo, me ajuda a compartilhar esta live. Muita gente em tribulação, muita gente sem forças para orar, para buscar a Deus. A brasa sozinha, a tendência dela é apagar, mas dentro da fogueira se acende. Fica de pé, chama por Jesus e sai em vitória, celebrando e declarando que o Senhor é Deus. Então me ajuda aqui a compartilhar esta live, em nome de Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor. E vamos declarar que esse é o dia que o Senhor fez, e que a alegria do Senhor, a nossa força é, em nome de Jesus. Vem comigo aqui, compartilhando esta live, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, para a glória e honra do nome do Senhor. Vem comigo, manda aqui os aviãozinhos, coraçãozinho. O importante é que essas pessoas sejam realmente tocadas por Deus e saia da zona do conforto. Envia aqui, o Instagram se encarrega em estar mandando para as pessoas. Vamos orar? Está chamando a Janaína, mulher de Deus, uma bênção de Deus. Glória a Deus, eu louvo a Deus pela vida dessa mulher comprometida com Deus. E ela vai estar orando pela sua vida, orando pelos filhos, orando pelas famílias, orando. E muito vale a oração do justo na sua eficácia. Hoje é feriado. Só que eu quero te dizer, no céu não existe feriado para aquele que clama e ora a Deus. Glória a Deus. Janá, me dá um oi aí, por favor. Aleluias. Glória a Jesus. Janá, me dá um oi que eu não consigo te achar aqui, te chamar. Ok. Pagou o preço por nós, mas a cruz não conseguiu destruir o nosso Jesus. Glória a Deus, cadê você? Oh, Glória! Saudade de você, minha querida guerreira. Vamos orar pelas nossas vidas, pela nossa família, orar pelas crianças, orar pelos jovens, orar pelos adolescentes. Vamos clamar. E a palavra de Deus diz, muito vale a oração do justo. Por isso, quando nós estamos unidos em oração, em clamor, nós temos que acreditar que o céu está aberto e Deus está enviando resposta às nossas orações, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu te chamei para você fazer a oração da família, porque você é uma guerreira do Senhor. Glória a Deus. Vamos clamar? Vamos. Aleluias. Aleluias. Senhor, meu Deus, estamos aqui, ó Pai. Nós, Senhor amado, um só propósito, ó Deus. Sabemos que todos Deus é feriado. Sim, Pai. Aleluias. Poderoso. Para ti, Senhor amado, não tem descanso, Pai. Todos os dias estamos aqui, Senhor, clamando. Nós não desistimos, Deus, porque nós cremos, Senhor, no poder da oração, Pai. Nós cremos no poder dos joelhos que dobram, Pai. E é por isso que estamos aqui, Senhor, intercedendo, Pai, pelas famílias, ó Deus. Pai, sabemos que Deus da
família, Pai. É o Senhor que constitui, Senhor amado, as famílias dadas Senhor é grande. coisas Tu és da poderoso. famílias, ó Pai, mas Sim, nós estamos Senhor, em nome de clamando, Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de nenhuma, Jesus Cristo. nenhuma investida de Satanás contra as Em nome nossas de Jesus, a em prevalecer, nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Sim, Pai, Senhor, ó oramos Deus, em concordância, comprometer em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus com os Cristo. seus filhos, Sim, ó Pai, Deus, em ó Deus, nome de Jesus, em pelos nome de Jesus Cristo, em amados, nome de Jesus. cremos, Senhor Sim, amado, em Senhor, mais sim, a Deus, voz, em nome o de Jesus Cristo. Espírito Oh, é, Senhor amado, pelo poder da oração, Deus. amém. Posso, Em nome de Jesus, em nome de Deus, Jesus Cristo. intercedendo Em nessa nome de manhã Jesus, sim, pelas Senhor. Sim, famílias, ó Deus, Deus. Em nome de famílias Jesus, em nome de nessa Jesus, envia teu socorro. eu Em clamo nome aqui, de Jesus Cristo. Pai, Sim, eu em nome de socorro, Jesus Cristo, em Deus, nome de Jesus Cristo. então, Vem, Pai querido, Senhor, com teu filha, braço forte, com teu do Pai, braço de eu poder. socorro, Em nome Pai, de Jesus Cristo. contra, Amém. contra aqueles Amém. filhos Amém. que serão Sim, Deus. Em alcançados. nome de Jesus Cristo. Nada. Em nome Pai, de sabemos Jesus que hoje Cristo. um tem Sim, Senhor. oferecido Em nome de Jesus facilidade para Cristo. Em esses nome de jovens, essas Jesus. Em crianças, nome tem de oferecido Jesus Cristo. muito Em rápido, nome Senhor, de Jesus a Cristo. Em ponto nome de de terem Jesus. paciência Sim, para esperar Senhor. Sim, seu agir, Deus. Sim, Senhor. Não Senhor. temos Em para nome de Jesus. Em promessas, nome de Senhor, Jesus mas Cristo. Em nome declaramos de hoje Jesus sobre a Cristo. vida desses Sim, jovens, Deus. Em a vida nome de desses Jesus. adolescentes, Em nome de Deus, Jesus Cristo. Em nome de Jesus. e Sim, Pai, Senhor, em em nome nome de Jesus Cristo, em de nome de Jesus. Deus, Vem, entrar, Deus, Senhor, como responde então, as e nossas tudo orações. Vem, colocado Senhor, responde o toda nosso clamor. Vem, Senhor, visitando as vidas, desses visitando jovens, as famílias. é o Em nome de Jesus, em Senhor, nome o de Jesus Pai, Cristo. Em desses nome de jovens, Jesus, em em nome nome de Jesus. levantamos um Estamos em clamor, concordância. Em concordância, tão em e nome de Jesus Cristo, em nome de tão Jesus. de O ansiedade, Sarabacalabastere Balabaxaia. O mais Rabacalabachuri Cantalabasteia. Deus, O Rabacalabachuri ó Cantalabasteia. Pai, não serão a tua igreja, Pai, que a Canta, serão em nome de Jesus, em nome de propagando Jesus o Cristo, evangelho, em nome Senhor de amado. Jesus Em Cristo, em nome nome de de Jesus, nós Jesus, em nome declaramos, de Jesus Pai, Cristo, Deus, em nome de não Jesus, vão estamos perder orando, o orando caminho, em concordância, eles vão crendo no depois Todo-Poderoso, crendo que tu és perda, fiel, mas crendo eles que irão tu és achar grande. que Deus, Oh, eles provam Xarabacalabasteia, a Balabasteia, apresentamos presença. nossa Mas casa, nós nossa clamamos nesse família momento, diante do teu haja, altar. Senhor, Em o nome de arrependimento, Jesus Cristo, em Pai, para nome que de eles Jesus sejam Cristo, em alcançados, ó nome Deus, de pelo Jesus teu Cristo, em amor, nome Jesus. de Jesus Que eles Cristo, possam em ser nome de alcançados Jesus Cristo. pela tua Oh, palavra, Senhor, que Xarabacaia. é viva, Amém, Deus, que é amém. viva Sim, para esse Deus, é o clamor da igreja. em nome Oh, de Jesus, Rabacalabasteia, Cantalabasteia. para que os Sim, lares, ó Deus, Pai, sim, Senhor. encontram, Deus, Sim, Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus encontram, Cristo. Deus, O atacados Belebalabacalabachuri canta em labasteia. nome de O Rabacalabachuri Jesus, canta Pai, labasteia. que haverá Deus, em nome restituição, de Pai, que Jesus, haverá em nome de cura, Jesus, em Senhor nome amado, de que Jesus, haverá em nome de Jesus, salvação, em Senhor nome do de Jesus, ó Pai, amém. Nós cremos, nós libertação, estamos Senhor, concordando, em nome Pai, em de nome Jesus, de ó Deus, Jesus, em nome haverá de Jesus libertação Cristo, dentro em das casas, nome de Jesus, em nome de Jesus, em Pai, eu nome de clamo Jesus então Cristo. pelos Em pais, ó nome Deus, de que Jesus dê Cristo, em sabedoria nome a de esses Jesus. pais, ó Deus, que Oh, a amor, Derebalabachuri Senhor, canta o amor labasteia. e, Senhor, eles Dele possam canta alcançar labasteia. O rabacalabachuri a canta segurança, labasteia. mas O presente, rabacalabachuri serão canta dentro labasteia. de casa. O Esse dele balabachuri for, Senhor canta amado, labasteia. exemplo, Senhor, O de dele homens e canta mulheres labasteia. Em servem nome de com Deus, Jesus. Em amor, nome de Senhor, Jesus um Deus Cristo. que é Sim, vivo, ó Senhor. Pai, Em nome em de nome Jesus. de Pai, Amém. Amém. pais, que possam ter Amém. Oh sabedoria Deus tá? poderoso, Com crianças, fiel, com fiel. adolescentes, com Sim, os jovens, Deus, sim, Deus. Manda anjos Senhor, para possam acolher as ter nossas esses orações. possam Em ser nome de Jesus. alcançados, Senhor Em amado, nome de Jesus através do Cristo. Em amor que nome de habita em Jesus. nossos Em nome corações. de Nós, Jesus. Em como nome de Pai, Jesus Cristo. Senhor amado, a Sim, tua Deus. graça, Sim, Deus, Senhor. tua O de canta misericórdia, Senhor, labasturi, para canta labasteia. sermos O exemplos, Deus, rabacalabasturi, canta exemplos, Senhor, labasteia. dentro de casa, Amém. mas os Amém. exemplos Amém. valem mais Sim, que mil Deus, em palavras, ó Deus. concordância Nós não
Em nome de não podemos Jesus cobrar Cristo. algo Em deles se nome nós de não Jesus. fazemos, Em ó nome Pai. de Jesus Ó Pai, que Cristo. eles possam Em ver em nome nós, de ó Deus, Jesus. Em verdadeiros nome de adoradores, Jesus. ó Em Pai. Que nome eles de possam Jesus ver em Cristo. nós, Em Senhor, nome homens de Jesus. que te Oh, buscam com amor e com rebalabacalabaxuricantalabasteia. alegria. Sim, Eles possam Senhor. ver Em em nome nós de um Jesus Cristo. evangelho Sim, verdadeiro, Deus. um Em evangelho que nome de Jesus promove o Cristo. amor Em e não nome de Jesus. o Senhor. Amém. Sim, Deus. Sim, Jesus, Senhor. Em nome de como Jesus por Cristo. um trabalhar Manifesta dentro o das teu grande casas, poder. Em nome de Jesus Cristo. Em apresentar nome de Jesus. amanhã, Tu é Senhor Deus de amado, fé, maravilha. ó Deus, Tu é Deus vai de poder. bom, Senhor, Grande é o em Senhor dos nome de exércitos. Jesus, Em ó nome Pai, de Jesus de Cristo. Jesus, ó Oramos Deus, em levanta, concordância. Senhor amado, Oramos esses crendo. jovens, Em Pai, nome de levanta, Senhor, Jesus. essas Em crianças, nome de Senhor, Jesus. esses Em nome de pais, Jesus Cristo. sejam Ele os canta vereadores labasteia. da manhã, Oh, Senhor, rabacalabasturi da canta manhã, Senhor labasteia. amado, nós Oh, declaramos verdadeiro, rabacalabasturi ó canta Pai, o teu labasteia. agir, Senhor amado, Em nome nós de declaramos Jesus. que não Em vai nome de Jesus levar Cristo. eles Em para nome de o outro Jesus. lado, Em nome mas de eles Jesus. vão Em nome servir de o Jesus Cristo. amor de Cristo, Sim, servir sim, a Deus. Deus Em com nome de amor e Jesus Cristo. alegria, Sim, Senhor amado, Senhor. que eles Em nome possam de ter Jesus. Muito experiências vale a próprias, paixão da igreja. Muito que eles vale o não veem clamor do o teu Deus, povo. Bendito pelos, seja o Deus. Deus do meu Sim, pai ou o Senhor. Deus da Sim, minha mãe, Deus. não, Em Senhor, que nome eles de vão ter Jesus. experiências Sim, Senhor. próprias Sim, contigo, Deus. Senhor. Em Dê nome a de esses Jesus Cristo. jovens, Senhor Em amado, nome de Jesus experiências Cristo. novas, Em Senhor nome de amado, que eles Jesus. possam, Em Deus, nome de estar na Jesus tua Cristo. Em casa, nome Deus, de por Jesus. amor, Em nome Senhor de amado, por Jesus. Amém. entender, Pai, que Amém. o Senhor é o caminho, a Jesus. verdade e a Amém. vida, Deus. Amém. Oh, não Amém. seja Sim, sobre Deus. Deus, Sim, mas Senhor. possa Nós estamos em ter, Pai. E concordância, crendo outro em nome de Jesus não Cristo. aqui, Senhor. Não tem Não há, outro caminho que não nos há, não Deus a tem, não salvação, existe, Senhor. não Senhor. existe outro. Não há uma Oh, Rabacalabasteia. Não há renúncias outro. como Não há sabemos outro, que não eles há outro. Ore prepararam, cantalabashuri seja a cantalabasteia. a Ore Senhora amada, que por rabacalabashuri passar, cantalabasteia. Senhor, eles Ore façam, Senhor rabacalabashuri amado, em cantalabasteia. nome de Jesus, ó Ore Pai. Que eles balabashuri são mais um no cantalabasteia. meio da Oh multidão, não, Deus, em nome Senhor, de mas que os Jesus, dons em nome desses de jovens, Jesus, Senhor, essas em nome de crianças, esses Jesus. adolescentes Em passarem, ó nome de Deus, eles Jesus, em levem nome a de tua Jesus por Cristo. Deus, o teu Sim, amor, Senhor. Senhor. Sim, Tu Deus. Amém. precisa desse Amém. amor, Jesus. Proteja nossas Outros crianças, nossos adolescentes, outros adolescentes e precisam ser jovens, em nome de tratados Jesus, por da fúria, da esse ira de em Satanás. Em nome nome de de Jesus Jesus, ó Cristo. Pai, a Em nome igreja de não está ultrapassada, Senhor amada, a Sim, tua palavra Deus, não em está nome de Jesus Cristo, ultrapassada, em Senhor. nome de Jesus Ainda Cristo, no mundo em de nome hoje, de Pai, Jesus tanta Cristo, sim, tecnologia, Deus, Deus, a sim, tua Senhor, palavra em nome não de está Jesus Cristo, ultrapassada, Senhor. não O volta amor para trás, ainda oh é Deus, necessário, Senhor amém, amado. As pessoas amém, podem ter tudo, sim, mas sem Deus, sim, amor, Senhor, Senhor, nada oh, adianta, Pai. Rabacalabaxu, Em canta nome de basteia, Jesus, que sim, nós, Deus, Senhor sim, amado, Senhor, como sim, propagadores do Deus, teu olha evangelho, coração de mãe amado, possamos entristecido, coração de levar, Deus, pai, esse clamando Pai, socorro, entra com inundar, Senhor providência, amado, oh, dá, Rabacalabaxu, amado, canta porque basteia. sabemos que o teu amor cura, Deus, o teu amor Amém, liberta, amém. não Eu é julgamento, creio. mas que Sim, seja, Deus. Em ó nome de Deus, Jesus. canal, Aleluias. Oh, Pai, rabacalabaxuri, sobre as cantalabasteia. águas, Oh, que seja um farol na escuridão, Deus, em cantalabasteia. nome de Oh, Jesus, ó Pai, rabacalabaxuri, levanta-se por lares, ó Deus, sim, sim, firmado na rocha, Deus. Em em nome Cristo, de Jesus. Pai. Sim, Nós Senhor. Faz temos isso. chamado Na tua que lá glória. Em nome de Jesus edificados Cristo. em Em nome cima de da Jesus. Em palavra, nome Senhor, de Jesus em cima da Cristo. tua Em nome verdade, de Jesus. Em nome de Jesus. de Em Jesus, ó Deus. nome de Jesus Cristo. Clamamos a Ti, ó Pai, porque nós cremos no poder da Amém. oração, Pai. Nós cremos no poder da intercessão, ó Amém. Deus. E nós Amém. cremos, Nós Senhor amado, que o cremos. Senhor Nós está, cremos. a palavra diz, Oh, onde fosse rabacalabaxuri, e clamou, o cantalabasteia. Senhor estaria. Oh, O rabacalabaxuri, Senhor, Pai, é cantalabasteia. ligado na Oh, terra, é ligado no céu, rabacalabaxeia. Pai. Em Amém. nome de Amém. Jesus, Pai, Amém. nós Sim, cremos Deus. na tua Em nome palavra, de Jesus amado. Cristo. Em Nós nome de cremos Jesus. Deus da Sim, Senhor. família. Sim, Nós cremos, Deus. Deus, Amém. que se foi Oh, em cada Deus, cremos, cidade, um cremos, Senhor. Deus Nós cuida cremos. da Por isso que nós família, oramos pela nossa família diante do teu a família altar. Em nome da de Jesus, glória. Senhor. Você Oh, colocou lá, rabacalabaxu, ó Pai, e outro cantalabasteia. dia Deus que nós Oh, queremos, Pai, deribalabacabaxu, e Senhor amado, as nossas cantalabasteia. casas, Em ó nome Pai, de Jesus. orar, Em Senhor, nome de clamar, Jesus Cristo. interceder pelas Sim, nossas Deus. Sim, famílias, ó Senhor. Pai. Sim, Nós Deus. declaramos Em que nome não de há Jesus pecado Cristo. divórcio, Oh, Deus, não há. haverá
Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós cremos, Senhor amado, no teu sobrenatural, Pai. Amém. Nós cremos, Senhor amado, que o Senhor pode mudar qualquer decreto. Amém. Pai, Amém. aquele Deus é Deus. filho que está na droga, Senhor amado, através da oração, o Senhor pode trazer de volta, Pai. Aquele filho que se perdeu, através da oração, Deus, nós sabemos que o Senhor pode trazê-lo de volta. Em Jesus, ó Deus, nós declaramos, ó Pai, nós declaramos, ó Deus, que a nossa casa irá servir ao Senhor, que a nossa casa em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a nossa será guardada, Deus, pelo teu poder, Senhor, que nenhuma investida de Satanás contra a nossa casa prevalecerá. Aqui nessa live tem homens e mulheres, ó Pai, que estão se posicionando para orar pela família, se posicionando pelas famílias, ó Deus, e nós cremos, amado, que haverá sim, Deus, restituição, haverá sim, Senhor, restauração, haverá em nome de Jesus, entra nas famílias, Senhor, haverá nas obras do diabo, em nome de Jesus, choram, Pai, daqueles que hoje, ó Deus, se encontram numa situação difícil, Deus, haverá dupla honra dentro dos lares, Senhor amado, em nome de Jesus, ó Deus, porque o teu nome, Senhor, será glorificado, ó Pai, através das famílias restauradas, ó Deus, através das vidas libertas dentro dos lares, ó Pai, o teu nome será glorificado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, ó Pai, pela tua intervenção, Pai. Nós mesmos não podemos, ó Pai, mas é aí que o Senhor entra, Deus. Nós declaramos que não tem mais o que fazer, Deus. É aí que o Senhor entra e muda a história, Senhor. Amém. Muda a história nós de família. Concordamos e nós cremos, Senhor. História, Senhor, daqueles filhos que não estão mais na tua casa, Senhor amado. Muda a história, Senhor, daqueles que estão hoje no pecado. Haja cura, haja libertação, misericórdia, Senhor amado, nós clamamos misericórdia, Senhor, daqueles que estão fora dos teus caminhos, ó Pai, que eles sejam alcançados pelo teu amor, Jesus, que eles sejam alcançados por um Deus que deixa 99 e vai atrás daquela ovelha. Em nome de Jesus, nós cremos assim. Esse amor, assim, Senhor. Que pessoas serão alcançadas, ó Deus, através da nossa oração. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Alcançadas, ó Deus, através da nossa som desta oração. Entre o poder nós de estamos Deus, fazendo em apenas nome de Jesus, posicionar, em nome Senhor, de Jesus amando aqui, em nome orando, de Jesus, quando, Pai, usando, Senhor amado, em nome de Jesus, colocando nas nossas mãos. Jesus. A oração é mais poderosa do que um exército. Sim, Deus, nós confiamos nisso, Pai, poder do que em um nome exército. de Jesus Cristo. Ora, bacalabachuri, canta labasteia. Ora, bacalabachuri, canta labasteia. A tua provisão, Pai. Entra, Deus, com a tua provisão no meio das famílias, Pai. Cada homem, cada mulher, nesse momento aqui orando, Deus, clamando a Ti, Deus. O Senhor vai intervir nas causas, ó Pai. Nós queremos orar e intervir coragem das famílias, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, levanta, Senhor, um exército de anjos, ó Pai, intercedendo, ó Pai, dessas que estão na Deus, vão ouvir essa oração mais tarde, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai, daqueles que estão forças, ó Deus, para clamar, Senhor, nós estamos aqui clamando por eles também, Senhor amado. Em nome de Jesus, ó Pai. Ó Senhor amado, aqueles que não têm mais palavras, ó Deus, para chegar até aqui, Deus, o Senhor diz que ouve o gemido, não precisa de palavras, até o nosso gemido, o anjo leva até aqui, o de Deus até aqui. Então, Pai, que nós não venhamos a desistir, Senhor amado, em nome de Jesus, ó Pai, que nós não venhamos a desistir da nossa família, Senhor, que nós não venhamos a desistir dos nossos filhos, em nome de Jesus, parentes, em nome de Jesus, ó Pai,
possamos crer, Senhor amado, crer com convicção, Pai, de que quando nós estamos orando, Pai, o inferno é abalado, Senhor amado, em nome de Jesus. em oração, Pai, não chegue até o trono da tua graça, Senhor amado. E o Senhor receba, Deus, receba as nossas orações como um suave as tuas, Envia socorro, Pai. Estamos aqui, Senhor, crendo, Senhor amado, crendo no teu poder, Pai, no teu milagre, Senhor amado, em nome de Jesus, ó Pai. Sabe que sempre é impossível agradar a ti, Senhor amado. E por isso eu te peço, Senhor, sonda os nossos corações. Em nome de Jesus. Incredulidade, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que nós possamos estar clamando a Deus com fé, Senhor. Fé naquilo que nós não podemos ver. Fé naquilo que ainda não existe. Mas que nós temos um Deus que é possível de dar qualquer situação. Oramos em concordância. Oramos, Pai. Entregamos essa live nas tuas mãos. Nós entregamos em nome de Jesus. Sim, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. E que o nosso dia, Senhor, seja para a honra e glória do teu santo nome. Que tudo aquilo, Senhor, que viemos a fazer, Pai, venha de ti. E seja para, Senhor, como oferta de amor, Senhor, de gratidão, Pai. Por Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Nós não precisamos por ver para crer, Pai. Cremos naquilo que nós não estamos crendo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Tenha total verdade, Senhor, no meio dessa live, Senhor, de agir, Pai, porque o Senhor é o comandante aqui, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós cremos. Minha família, cada família representada aqui nessa. Sim, Senhor. Sim, Deus. Receba em nome de Jesus. Aconteça, Senhor, porque sabemos que viver o natural contigo já é bom, Senhor. Viver o sobrenatural, então, Senhor amado, é algo, Deus, que só vive pode escrever, Senhor. Nós temos a paz que excede todo entendimento. Aleluia. Amém. Essa paz, ó Deus, e eu declaro essa paz sobre cada família. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Invadir nossas vidas, a nossa casa, em nome de Jesus. Glória a Deus, minha querida. Muito vale a oração do justo. Que o Senhor continue te abençoando, guerreira. Abençoando a tua casa, a tua família, o teu ministério, em nome de Jesus. Para quem não sabe, a Janá é a melhor boleira, doceira que tem em Londres. Então, se você precisar, tá aí o contato dela. Entre em contato com ela, pagamento à vista, é uma maravilha. E ela faz doces nobres, coisa linda, bolos lindos, para a glória de Deus. Capacitada, que o Senhor deu capacidade para ela exercer. É algo assim sobrenatural. Só você comprando, só você experimentando, para você saber o que eu estou te falando. Saudade de você, minha querida. Também. Que Deus continue te abençoando. Quem te conhece sabe que eu não exagerei. Deus te abençoe. Amém. Obrigada por estar aqui conosco. Em nome de Jesus. Muito vale a oração do justo. Beijo no teu coração. Bom feriado. Em nome de Jesus. Obrigada. Um beijo. Obrigado por estar aqui. Glória a Jesus. Deus, Ele é fiel. Nós vamos encher nossa água. Vamos colocar nossa água diante do altar do Senhor, vamos clamar a nossas vidas, a vida do crente é uma vida de movimento pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito de Deus. A nossa vida não pode ser uma vida na zona do conforto. Hoje é feriado aqui no Brasil. Nós poderíamos estar deitado, dormindo, ou assistindo um bom filme em cima da cama. Nós precisamos de vitórias. Nós precisamos que Deus entre nas nossas causas e libere o que é nosso, que está preso, retira no mundo espiritual. Isso só acontece quando nós nos posicionamos diante de Deus com jejum e oração e clamor e pedindo a Deus.
E em cima de uma cama nós não vamos ganhar nada. A Bíblia diz que muito dorme empobrece. E nós precisamos conquistar aquilo que é nosso por direito de aliança. Então nós partimos no joelho para a oração, nesse dia de feriado, agradecendo a Deus pela vida e orando. Então, pega aí a tua água, nós vamos ungir, em nome de Jesus. Glória a Jesus. O fiel está aqui. Pai, nós colocamos nossa água diante do teu altar. Jesus, coloca uma gota do teu sangue sobre a nossa água, só uma gota. Só uma gota do teu sangue é suficiente para nos curar de toda enfermidade, de todo mal. Em nome de Jesus, eu consagro estas águas diante do altar de Deus e eu declaro essas águas ungidas para milagres, para cura, para maravilhas. Em nome de Jesus, declaro ungidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Toma a tua água ungida e recebe o teu milagre, em nome de Jesus. Pega esta água, unge a tua casa, unge a empresa, unge o carro, em nome de Jesus. Nós não podemos buscar a Deus só no momento do desespero. Não, nós temos que buscar a Deus, como a Bíblia diz, em todo tempo, em todo lugar. Armazena oração no altar de Deus. E aí você vai ter depósito de oração no altar de Deus. Orar nunca foi demais. Ninguém nunca pode chegar a um ponto, ao nível de falar, eu já tenho muita oração. Eu já orei muito, ninguém, nem Jesus, que deu o exemplo de oração para nós, nunca falou isso. Então, nós precisamos nos posicionar diante do altar de Deus. Aleluia! Hoje, sexta-feira, comemora-se o sacrifício de Jesus. E é uma graça muito grande poder estar aqui com você em uma live internacional, que vai para diversos países. Tem pessoas que não podem estar conosco aqui ao vivo, mas assiste o vídeo, manda o testemunho, fala aquilo que Deus ministrou ao seu coração, à sua vida. E eu sei que através dessas lives, para a glória de Deus, Deus tem feito maravilhas no Brasil, fora do Brasil, porque é assim que Deus faz, é assim que Deus quer. E quando nós comemoramos esse dia, o sacrifício dele, hoje meu coração se alegra, porque eu quero falar dele, Jesus. Jesus, 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 o Filho do Deus vivo. Deus, ele falou ao mundo de diversas maneiras, de diversas formas. Deus enviou os seus profetas a este mundo e a gente pode analisar que todos que vieram antes de Jesus erraram, caíram, pecaram. Todos que vieram antes dele cometeram falhas e pecados. Mas um dia decidiu Deus falar de uma só vez. Ele já havia usado o profeta Isaías, profeta messiânico, para falar sobre o Salvador. Falar aquele que viria ao mundo para nos livrar, nos salvar da ira do inferno, da maldição de Satanás, das cadeias das trevas. E um dia ele cumpriu a promessa dele de enviar o nosso Salvador. E ele veio, nasceu de forma legal. Salmo 115 diz, os céus são céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. O diabo é intruso, veio como ladrão, mas Jesus entrou na terra de uma forma legal, nasceu de uma mulher, veio de uma forma legal, não veio como intruso, como saqueador, mas ele veio como o Salvador,
o resgatador, o único que pode, que poderia, que pode, que poderá nos livrar da ira do inferno. Promessa de Deus se cumprindo, o Salvador veio e passou por todos os processos nesse mundo. Mas quando ele, com 30 anos, Deus dando escape e livramento para o seu filho nessa terra, com 30 anos, ele iniciou o seu ministério. E aí nós sabemos a história. E o primeiro milagre que Jesus fez foi em Caná da Galileia. É por isso que aqui nós oramos pela família. Nós acreditamos na família. Nós acreditamos que quando Jesus entra na família, a história muda. Com 30 anos, ele começou o ministério dele. E com 30 anos, com 3 anos, caminhando com os discípulos e mostrando nesta terra como se deve amar, como se deve perdoar, e cumprindo o seu propósito nessa terra. Esses foram 3 anos. Mas decidiram crucificar Jesus. E mal sabia o diabo e os homens que ali era plano, projeto, propósito de Deus. Jesus trazia sobre ele uma promessa, que ele seria crucificado, morto, sepultado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Oh, meu Deus do céu! Sacrifício vivo. Essa época é muito marcante na minha vida, porque eu passei toda a minha vida sem saber quem era Jesus de verdade. E quando chega nessa época, são tantas coisas que inventam, são tantas crenças que trazem para nossas vidas, trazem para a tua vida, trazem no nosso dia a dia. E quando criança, você já vai aprendendo aquilo. E eu lembro que nessa época faziam na minha cidade uma procissão chamada Procissão do Deus Morto. E eu ficava com dó daquele Deus, porque era uma coisa tenebrosa. Colocavam uma imagem dentro do caixão, saíam pela cidade, era um peso de morte, era uma coisa horrível, e eu acreditava naquilo. Eu acreditava. E eu tinha dó dele, porque fizeram isso com ele, mas eu não sabia realmente a grande revelação de Deus, o grande plano de salvação. Esses dias eu estava meditando que muita gente, uma boa parte da humanidade, conhece a história de Jesus só até a cruz. Muitos dizem que Jesus foi um bom homem que passou por essa terra. Não, ele não foi um bom homem que passou por essa terra. Jesus foi, e sempre será o Filho do Deus Altíssimo, que veio ao mundo para nos livrar da maldição do pecado. Jesus Cristo, ele é o resgatador de Israel. Jesus Cristo, ele não é uma madeira, ele não é um barro, não, ele é um Deus vivo. E ali aqueles homens possuídos por Satanás açoitaram Jesus. E aqui em Lucas 23, fala que levam Jesus até Pilatos, para que Jesus fosse julgado por Pilatos, porque os sacerdotes não queriam fazer isso. Colocaram, falando na linguagem de hoje, colocaram a situação nas mãos de Pilatos. E Jesus chega para Pilatos e Pilatos começa a indagar Jesus. A única acusação que tinham contra Jesus, ele diz que ele é rei. Ele diz que ele é filho de Deus. Ele diz que ele é rei. E tudo que Jesus pregava, ele ainda falava que ele não veio para anular o Velho Testamento. Ele não veio para abolir a lei.
ele veio para pregar salvação aos quebrantados de coração. E quando ele chega para Pilatos, Pilatos pergunta assim, tu é rei? E ele responde, tu diz, está aqui em Lucas 23, tu diz. E Pilatos começa a fazer uma série de perguntas, tu és o filho de Deus? Jesus devolve a pergunta para ele e fala, tu diz, é você quem está falando. Mas a ira dos homens estava ali tão grande contra a vida de Jesus Cristo que Pilatos não tinha uma outra saída a não ser colocar, entregar, delegar Jesus nas mãos deles, para que eles o crucificassem. E era normal na época da Páscoa, da cultura deles, soltar um ladrão, um preso. E Pilatos deu ao povo duas opções. Solta quem? Solta Jesus ou solta Barrabás? Barrabás é salteador, criminoso. Barrabás significa figura do diabo. João 10:10 diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio ao mundo para a salvação, veio ao mundo para destruir as obras do diabo. Então foi dado à humanidade, ao povo, o direito de escolher. Quem vocês escolhem? Jesus ou Barrabás? E a multidão gritou, crucifica Jesus e solta Barrabás. Mas sabe o que me chama a atenção? E que às vezes nós comentamos entre nós, no momento de oração, que Barrabás, aquele povo que estava ali falando solta Barrabás, era o mesmo povo que quando Jesus chegou na cidade, chegou em Jerusalém, entrou na cidade, o povo gritava em Domingo de Ramos, Hosana, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus entrou na cidade com esses gritos, mas depois foi o mesmo povo que gritava, solta Barrabás, homicida, ladrão, malfeitor, e crucifica o Filho de Deus. Mas mal sabiam eles, mal sabia o diabo, que aquilo era plano, projeto de salvação, projeto de Deus para salvar a minha vida, para salvar a tua vida, para salvar a minha casa, para salvar a tua casa, a tua família. Eu estava falando com Deus hoje cedo. A minha vida é um milagre. Estar diante de Deus, salva, hoje é um grande milagre. Eu não posso encarar isso como normal e nem você, porque eu vim de uma família, a minha irmã está aqui na live, uma família idólatra. Mas eu acho que já nem existe mais povo tão idólatra como era a minha família. Era uma mistura total ali de tantas coisas. Era tão idólatra. O povo ali naquela cidade, eles eram, e eu acredito, deve ter também, porque é obra maligna, que eles falavam, eu nasci assim e eu vou morrer assim. Foi dentro disso que eu fui criada. Foi dentro disso que eu fiz a minha caminhada na minha juventude, acreditando naquilo que era mentira, naquilo que não era verdade. E no meio dessa idolatria, no meio de feitiçaria, no meio de superstição, porque o povo baiano, vou te falar, é uma superstição, é gato por cima de não sei o quê, é chinelo que não pode fazer isso, é uma superstição total. Então, para uma pessoa dentro de uma bagagem hereditária dessa, abrir o coração, e na minha cidade o povo odiava crente. Quando fala de crente, é como se você jogasse siri na lata e o povo não entende o plano de salvação. Mas eu louvo a Deus, porque Bahia já não é mais
a Bahia de Todos os Santos. A Bahia agora é Bahia de Jesus Cristo Todo-Poderoso. O Evangelho está entrando na Bahia. O Evangelho de Jesus Cristo está entrando na Bahia. Jovens, homens, mulheres, vidas têm sido salvas e libertas, mas ainda é um local de um povo que está ainda de coração duro. E assim eu estava. E era terrível a minha vida. E na minha caminhada era uma escuridão total. Mas um dia alguém me falou, a minha mãe me falou: minha filha, todo o poder pertence a Deus. E eu procurava esse Deus. Se todo o poder pertence a Deus, se Ele é o Todo-Poderoso, cadê que eu não vejo? Sabe por quê? Porque no nosso Brasil, na nossa terra, o costume é você ver, tocar, para você crer. Por isso que não só aqui, mas aqui é intenso. A idolatria aqui é maior. Então, você toca em algo, em um pedaço de madeira, e você, então, tem certeza que ele existe. Esses dias me mandaram uma foto de um pedaço de barro. E eu falei, eu não vou ficar quieta diante disso, porque isso é uma afronta. Me conhece, sabe quem é meu Deus, sabe quem eu sirvo, conhece a minha fé. Agora me manda uma mensagem com esse pedaço de barro. E eu falei, atrás disso existe isso, isso e isso. Opressão. E era assim a minha vida. Eu falo por conhecimento de causa. Eu estive lá do outro lado, do lado da escuridão, do lado da idolatria, do lado da feitiçaria. Eu estive lá e o grande Salvador, a grande graça de Jesus foi revelada à minha vida. Um dia a salvação veio e eu comecei a procurar quem é esse Jesus que a minha mãe tanto fala, onde ele está. E foi em meio à tribulação. A minha casa era uma extensão do inferno. Não tinha paz, era bebida para tudo quanto era lado. Ou coisas materiais não faltava. Paz não tinha. A paz passava perto da minha casa e corria. Hoje, Jesus entrou na minha casa, na minha família e mudou a história, a minha casa, a minha vida, vida de paz, casa de paz. E o Salvador veio, aquele que foi morto, entregue, crucificado na cruz do Calvário, e que eu tinha dó dele, o povo chorando porque mataram Jesus, e eu acompanhava ali aquela situação com dó dele. Uma vez, as mulheres chorando quando Jesus passava na Via Dolorosa, e as mulheres choravam por causa de Jesus. Só que Jesus sabia que ele estava cumprindo uma missão dada e enviada por Deus à vida dele. E Jesus olha para aquelas mulheres e diz: mulheres, não chora por mim, chora por você e pelos seus filhos. O que Jesus estava falando, Jesus estava já falando a respeito daquilo que viria, das perseguições que viria contra a vida delas e que elas precisavam se firmar em Deus. E foi assim, em meio à tribulação, que eu liguei a minha televisão e alguém falava de Jesus. E a tribulação dentro da minha casa era tão grande que eu dobrei os meus joelhos. E ali, naquele momento, Jesus entrou no meu coração. Em meio à luta, em meio à tribulação. E eu desejei que alguém falasse comigo, como a minha mãe falava. Mas ela não estava na mesma cidade que eu. Mas, através daquele programa de televisão, eu fiz aquela oração com aquele homem. Não dormi à noite, porque houve um convite, vai para a igreja. E eu não dormi pensando, vou ou não vou? Vou ou não vou? Até de manhã.
quando foi de manhã, eu fui para a igreja. E eu quero te falar, a partir daquele momento, fazem 43 anos, 42 anos, que eu disse sim para Jesus. Passei por tantos ventos, passei por tanta tempestade. Houve momentos em minha vida que só sobrou para mim, para mim e para os meus filhos, uma televisão de madeira, caixa de madeira, uma beliche. Só isso, e uma Bíblia, só isso. Mas eu tinha sobre mim multidões de promessas, multidões de promessa. Durante todo esse tempo, na presença do Senhor, Ele nunca me abandonou. E agora, voltando, Jesus rumo à cruz do Calvário, Jesus sendo açoitado naquele caminho, na via dolorosa, e pregam, crucificam Jesus, colocam Jesus ali na cruz. Ali era plano de Deus para salvar a minha, a tua vida, a nossa casa, a nossa família, salvar a humanidade, salvar e libertar aquele que crê. E quando eles crucificam Jesus, ao lado de Jesus, 2 bandidos, 2 ladrões. Um debochava, o outro pediu a Jesus que Jesus tivesse dele misericórdia. E Jesus disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Esse sacrifício vivo é para você lembrar todos os dias. Um dia ele morreu no meu lugar. Igreja, aquele lugar de maldição não era de Jesus. Aquele lugar de maldição era meu, era seu, era nosso. Aquele peso que veio, aquele sofrimento sobre Jesus, era o sofrimento do nosso pecado, do meu pecado. Mas um dia ele resolveu assumir o teu lugar, o meu lugar, lá na cruz do Calvário. Crucificar o nosso Jesus, sepultar o nosso Jesus. E o interessante que quando um dos soldados, enfiaram uma lança no corpo de Jesus, só saiu um pouco de sangue e água. E segundo as pesquisas e a medicina, fala que quando isso acontece, é porque já não tem mais sangue no corpo da pessoa. Sacrifício que você precisa. Nós valorizamos todos os dias, todo o tempo. Não é só hoje que celebramos, comemoramos, agradecemos a morte dele, o sacrifício dele pelas nossas vidas. Não! Todos os dias nós temos que agradecer. Obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu no meu lugar. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me salvou. Eu poderia trazer para você um sermão científico, mostrando tudo cientificamente, o que aconteceu no corpo dele, cada chicotada, o que representava, o que tinha na ponta do chicote, que cortava, que rasgava as costas dele. Mas eu te trago um testemunho de vida. Eu quero te falar, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma. Não feche a tua boca. Não seja um agente secreto de Jesus. Não, seja você já salvo, já liberto, um anunciador, uma anunciadora de boas novas, falando ao perdido, falando ao desalentado. Jesus morreu por você. Jesus viveu, ressuscitou e vive por você, Ricanta Labasteia. O interessante é que sepultaram Jesus e os discípulos tinham Jesus com eles em todo o tempo. Jesus suprindo, provendo, multiplicando os pães, os peixes. Jesus fazendo o vento parar, o mar aquietar e ali abrigando os discípulos com ele. E ali, naquele momento,
Jesus Cristo sepultado. Mas quando as mulheres, uma mulher chamada Maria Madalena, possessa de legiões de demônios, ela vai até o sepulcro ao terceiro dia. E quando ela chega lá, o sepulcro está vazio, mas ela encontra com o anjo e o anjo pergunta para ela: mulher, por que procura aquele que vive no meio dos mortos? Ele já não está aqui, mas ele ressuscitou. E Jesus tem um encontro com aquelas mulheres e fala para ela, para que elas estejam indo à cidade, falando aos discípulos que ele vai ter um encontro com eles. E aí, Jesus vai e Jesus encontra 2 discípulos no caminho de Emaús. E os discípulos tristes, cabisbaixo, e Jesus perguntando para eles por que eles estavam assim. E eles falam para Jesus: és tu um forasteiro aqui na cidade, que não sabe o que aconteceu com um homem bom chamado Jesus? E chegando na entrada da casa, onde eles teriam que ficar, eles convidam a Jesus para que Jesus entre para ceiar com eles. Naquele momento, Jesus aceita o convite e Jesus entra para ceiar com eles. E Jesus, ao partir o pão, abre os olhos dos discípulos para que eles vejam e desaparece do meio deles. Igreja, isso não é uma história escrita. Isso é a vida real de Jesus entregue na cruz do Calvário por mim, por você. Sacrifício vivo. E às vezes o Senhor nos chama para orarmos na madrugada e a gente não quer. Às vezes o Senhor nos chama durante o dia para tirarmos um tempo de oração e nós não queremos. A Bíblia diz que Jesus, sendo homem, ele orou e o suor dele caía no seu corpo como gota de sangue. Já não era mais sangue, não era suor, era sangue que corria do corpo dele, do rosto dele. E por que isso? Ele precisava disso? Não, para mostrar para mim, mostrar para você que nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida de consagração. Quando Deus te pedir alguma coisa, para você fazer alguma coisa, você que tem chamado, tem ministério, olha, todos nós temos um chamado, um ministério. Qual? De anunciar as boas novas, de falar ao perdido. Essa é a direção. O caminho é esse. E um momento bom para você evangelizar, para você falar deste amor, desta salvação, é quando a pessoa dá uma deixa para você, falando das angústias, desesperado. Você encontrou um desesperado na tua vida, um amargurado, um atormentado. É o momento de você dar a ele o plano de salvação, o projeto de salvação. Se ele vai aceitar, é problema dele, não é o teu problema, é problema dele. Entregar a vida dele para Jesus. Não perca a oportunidade de falar do amor de Jesus. Ser crente não é normal. Eu estou falando com você aqui agora deste grande amor de Jesus. Não é normal, é milagre, porque tudo aquilo que eu passei, se não fosse Jesus. Se não fosse Jesus, eu não estaria viva. Eu não estaria aqui. Orecantarabacabasteia. Se não fosse Jesus, jamais eu estaria aqui falando do grande amor de Jesus. Jesus tem mistério, trabalho, chamado para você. Não seja aquele crente que olha só para o seu umbigo, olha só para você. Ei, estende as mãos para socorrer vidas. Salmo 2,8, sabe o que fala? No Salmo 2,8, diz assim: pede-me e eu te darei
as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Porque é isso, pede, ora. Ora pela sua vida, ora pela sua casa, ora pela sua família, ora pelas crianças da África precisando de socorro, ora pelas crianças do Brasil precisando de socorro, ora para que o ministério, o evangelho cresça, para que o evangelho venha expandir na terra. Ora para que esta palavra de salvação encontre corações onde ela possa dar fruto de salvação, fruto de justiça. Você não pode ter uma vida com Deus pensando só em pagar uma conta. Lógico que precisa, mas isso é consequência da sua vida com Deus, do seu trabalho, da bênção de Deus sobre a sua vida. Você não pode ter uma vida com Deus pedindo um carro baseado nisso. A Bíblia diz, olha, se a tua vida com Deus, se a tua fé em Jesus é que ele venha suprir só as tuas necessidades, sabe que a Bíblia diz para nós, você é o mais miserável dos homens na terra, porque a nossa fé em Jesus, ela ultrapassa essa terra, cheia de pecado, cheia de angústia, cheia de homens corruptos. A nossa fé ultrapassa a tudo isso. A nossa fé está em Deus, sabendo que um dia, como Jesus foi morto, crucificado, veio ao mundo, ele voltará. Igreja, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Quem estiver pronto, sobe. Quem não estiver pronto, não sobe. E aí nós sabemos, você sabe o que acontece quando o arrebatamento acontecer. Você é conhecedor disso, você sabe. Então, meus amados, vamos levar a vida com Jesus a sério. A vida com Jesus a sério. Confiando nele, aliança com ele. Oh, não é peso caminhar com Jesus. Maria Ângela, é pesado caminhar com Jesus? Pastora Lília, apesar das lutas que nós enfrentamos, é pesado caminhar com ele? Não é pesado. Não é pesado caminhar com Jesus. Coloca no teu coração uma meta, ganhar almas para Deus, edificar vidas. Tem pessoas que nesse momento estão pensando em tirar sua vida. Meus amados, minha amada, não faça isso. Quando a pessoa tira a sua própria vida, ela perde a sua salvação. Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar vida, e vida com abundância. E essa vida que você tem aí, você não pode tirar, porque ela é de Jesus Cristo. Então, nesta hora eu declaro laço de morte quebrado na tua vida, em nome de Jesus. Você não vai tirar a sua vida. Você vai fazer uma oração aí na sua casa, declarando Jesus Cristo, Senhor da tua vida. Clame dentro da tua casa pelo sangue do Cordeiro. E eu declaro o laço da morte quebrado de sobre esta casa, de sobre esta família, em nome de Jesus Cristo. A melhor coisa, meus amados, que um ser humano pode ter é uma aliança com Jesus, é um encontro com Jesus. Às vezes, a tua vida pode estar em uma turbulência total, semelhante aos discípulos ali no barco. Mestre, esse vento vai nos tragar, vai nos engolir. E o Senhor diz, por que sois tão tímido? Quando Jesus entra na história de um homem, na história de uma mulher, ela não permanece a mesma. Se você vê alguém que está na igreja e continua a mesma coisa, mesmo coração, a mesma amargura, é porque ela ainda não abriu o coração para Jesus. Porque quando nós abrimos o coração para Jesus, ele transforma
o choro em alegria, o pranto em festa, porque Ele é Deus. Primeiro lugar que Jesus transforma nas nossas vidas é lá dentro. É lá dentro. É lá. Quando você diz sim, Jesus, sim, Senhor, eu quero, Ricabadaia, viver essa experiência que tanto fala, eu quero na minha vida, você vai experimentar de uma alegria, vai experimentar de uma festa que você nunca experimentou e que dinheiro algum pode te dar. Então, em nome de Jesus, eu quero fazer um chamado aqui. Se tem alguém aqui afastado dos propósitos de Deus, esfriou, não está indo mais à igreja, está longe, desanimado, coloca teu nome aí. Eu vou estar orando por você. E outra coisa, Páscoa não significa ovo. Nós gostamos. Quem não gosta de ganhar um ovo de Páscoa? Só que Páscoa é Páscoa. Ovo é ovo. Páscoa significa sair da morte para a vida. Sair da morte para a vida. Páscoa significa ressurreição e vida. Páscoa significa o meu rei ressuscitou. Ele está vivo. Eu não preciso mais temer a morte. Raicantalaia. Páscoa significa onde está, ó morte, a tua vitória. Onde está, inferno, os teus arguilhões. Tragada foi a morte pela vida, porque o meu Redentor vive. O que vai mudar dentro de você? Se você comer um ovo de Páscoa, o que vai mudar dentro de você? Você vai saborear um chocolate, maravilha! Mas quando você entrega, quando nós entregamos as nossas vidas para Jesus, e quando nós sabemos o verdadeiro sentido da Páscoa, nós acordamos de manhã dizendo, obrigado, Deus, salvação eterna. Obrigado porque o meu Jesus não ficou naquela cruz. O meu Jesus não ficou naquela sepultura. Obrigado porque não houve demônio, diabo, inferno, sepultura, trevas. Ninguém pôde impedir Jesus de sair daquela sepultura. E se você ler os evangelhos, você vai ver que quando ele foi crucificado, houve trevas sobre a terra. Tremor de terra, trevas. E quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que vários saíram da sepultura. Ei, esse poder de Jesus é algo muito sério. Nós precisamos levar aqui a vida de Jesus dentro de nós. No passado, o Espírito de Deus habitava dentro de uma arca, a Arca da Aliança. Dentro do tabernáculo estava ali a Arca da Aliança. Mas um dia, Deus amou tanto a tua vida, Deus amou tanto a minha vida, que ele decidiu, ele nos escolheu para sermos o tabernáculo de Deus. Hoje, se você aceitou Jesus, confessou ele na tua vida e honra isso, hoje você, eu, nós somos o tabernáculo de Deus, nós somos a casa de Deus. Onde que é que o Espírito de Deus se move através das nossas vidas? Somos a casa de Deus, tabernáculo de Deus. E um dia ele vai vir buscar a sua igreja. Ele nasceu, ele veio ao mundo como promessa de Deus. Ele veio, fez a obra completa e agora ele virá. Não virá mais como o Cordeiro de Deus, porque já foi consumado. Agora ele virá como leão da tribo de Judá para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, igreja de Jesus. Vamos buscar conexão com o céu. Pastora Lília, nós como pastores precisamos pregar avivamento espiritual. E não importa as lutas que você esteja passando, dobre os teus joelhos na beira da tua cama, no teu sofá, porque a glória vem. O Shekinah vem. Rico Badaiaçô. Quando nós confiamos em Jesus,
nossa casa, onde estivermos, a glória vem. A glória vem, o Shekinah vem. Você pode estar amargurado, triste, cabisbaixo, mas quando você vai orar e clamar aquele que esteve morto, ressuscitou e vive para sempre, em uma paz inexplicável, invade nossos corações, e aquilo que amargurava nossas vidas, ele tira, e a paz que excede todo entendimento toma conta das nossas vidas. Vamos pregar avivamento espiritual. Vamos clamar ao Deus vivo que nos dê força para vencer os obstáculos nessa vida, com certeza de salvação. Igreja, não deixa ninguém roubar a tua convicção do céu, a tua convicção de salvação. Não deixe que ninguém roube a sua coroa, diz a palavra de Deus. E eu quero te falar, são lutas, são tribulações que todos nós enfrentamos. Mas promessa de Deus é promessa de Deus. Você tem promessa, então levanta e anda. Você tem promessa, cumpre com o teu chamado. Enquanto você cumpre com o chamado que Deus tem para a sua vida, não fica parado ou parada. O Senhor dos Exércitos trabalha ao teu favor. Grande é a alegria no meu coração em ter o privilégio de estar compartilhando com você a grande salvação que há em Cristo Jesus. As pessoas da minha família ainda não entendem, mas nós, eu, a Maria Ângela, minha irmã, estamos clamando por eles, para que um dia eles sejam impactados pela grande salvação que há em Cristo Jesus. Não abandone a tua fé. Não abandone a tua fé, igreja. Rica Manaia Soripro. Não abandone a tua fé. Confia em Jesus e abraça esse sacrifício vivo feito por nós, em nome de Jesus. Vou estar orando por você. Nosso Redentor, ele vive eternamente. No momento da tua dor, lembra, Jesus está vivo. No momento da tua aflição, lembra que ele já pagou o preço pela sua vida. No momento da dor, da enfermidade, lembra que sobre ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Chama por Jesus no momento da tua angústia. Chama por Jesus no momento da tua aflição. Tem gente que está na igreja e, de repente, está passando por luta, abandona a igreja, abandona Jesus, porque a luta é muito grande. Muda de lado. Não, só há um caminho para chegar até Deus. E o nome desse caminho é Jesus Cristo vivo. Vamos orar. Vamos clamar por fé. Não vamos nos basear por uma... Não vamos basear a nossa alegria em um pedaço de chocolate ou um grande chocolate. Não, isso é legal, é gostoso comer. Mas a nossa alegria está em ter a certeza que Jesus Cristo vive e ele tem todo o poder. Páscoa, Jesus ressuscitou. Oh, meu Pai, que grande alegria, a salvação. A salvação. O Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou. A nossa vida, a minha vida era só maldição, só trevas. Rica labacaia sou, mas Jesus entrou nas nossas vidas, Jesus entrou na nossa história. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. E agora nós somos o teu transporte na terra. Somos a arca de Deus na terra
para transportar o Espírito de Deus por onde quer que vamos, levando a palavra de salvação, a palavra de vida eterna. Obrigado, Deus, porque o Senhor abriu os olhos do nosso entendimento e nós entendemos o que significa a Páscoa. Rica badarassuri cantalabaceia. O Cordeiro de Deus vive, o Cordeiro de Deus vive, a nossa Páscoa está viva. Passamos da morte para a vida. Deus, obrigado, obrigado, obrigado. E nesta hora eu oro por esse lar atribulado, eu oro por essas vidas nessa casa que não tem paz, eu oro por essa casa que tem dinheiro, tem bens materiais, tem tudo, mas não tem paz, não tem Jesus. Eu envio uma palavra de salvação para a tua casa. Receba salvação para a tua família, em nome de Jesus. Caia por terra o espírito da contenda, o espírito da destruição. Caia por terra obra de Satanás, de macumbaria, de feitiçaria contra a tua casa, contra a tua família, em nome de Jesus. Receba o poder da salvação para a sua vida, para a sua família, para a sua parentela. Receba em nome de Jesus. Salva, Senhor, as famílias. Salva, liberta em nome de Jesus. Nesta hora, eu coloco aqui diante do teu altar os pedidos, pessoas aqui enfermas. Deus, envia seu poder de cura, como nós oramos agora, pelas pisaduras de Jesus Cristo, nós somos sarados, pelas pisaduras de Jesus, nós somos curados. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas pisaduras dele fomos sarados. Eu envio o poder da cura de Jesus Cristo sobre a tua vida. Eu envio o poder de cura sobre a tua casa. Recebe saúde para você, para a tua família, em nome de Jesus. Todo espírito hereditário, toda maldição lançada contra a tua casa, contra a tua família, eu declaro agora quebrado, desfeito, destruído no poder do sangue de Jesus. Igreja, maldição sem causa não prospera. Rica labacaia. E as maldições que eram contra você, contra a sua casa, contra a sua família, contra as nossas vidas, Jesus desfez da cruz do Calvário. Ah, Senhor, abençoa esse povo que chama pelo teu nome. Abençoa esse povo que precisa de um milagre, o milagre da libertação, da salvação, da transformação de vida, em nome de Jesus. Eu repreendo, Deus me mostra agora espírito de depressão. Espírito de depressão, saia desta casa, solta esta vida agora, em nome de Jesus. Espírito da morte, sai, em nome de Jesus. Vai para o abismo mais profundo do inferno, em nome de Jesus. Pai, manda um anjo de fogo. Pai, manda um anjo de poder nesta casa aqui conectado. Rica labalabalaia, um anjo de guerra para queimar esses demônios, obra maligna, obra do inferno, trazer libertação. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre estes vales de ossos secos que estão na tua vida, que você está enfrentando, vale de ossos secos. Agora recebe vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não existe situação que Deus não possa entrar, libertar, transformar para te dar vitória. Não tenha roubo, saque do diabo, assolação como algo normal, como algo que Deus quer para a sua vida. Não, o Senhor veio ao mundo para nos resgatar das maldições do pecado. Se posicione diante do Deus vivo. Insista em oração, insista em adoração, insista no poder da palavra, insista em jejum, e você vai ver Jesus Cristo mudando a tua sorte, mudando a tua história. Eu profetizo sobre você e a sua casa milagres de Deus.
uma intervenção sobrenatural nesta guerra, nesta batalha, uma intervenção de Deus, quebrando o jugo da enfermidade, da opressão, da depressão, da morte de sobre a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus. Para isso, Jesus se manifestou ao mundo para destruir as obras de Satanás. E em todo tempo, em todo momento, igreja se posiciona como noiva do Deus vivo. Se posiciona como noiva do Deus vivo. Você pode não ter tudo aquilo que o mundo te oferece e você não precisa ter. Mas se você tem a salvação, uma aliança com Jesus, a consequência disso é a vitória pelo sangue de Jesus Cristo. Quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar, ele vem e ele muda a nossa história. Glória a Deus por esse dia, em celebrarmos o sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. Estamos em segurança, Maria Ângela. Estamos em segurança, pastora Gisele. Estamos em segurança, Valéria. Estamos em segurança, povo de Deus aqui, porque o nosso Redentor vive e um dia iremos para o céu de glória. Aleluias! Deus é fiel. Que grande alegria, né, Maria Ângela? A vida que nós levamos longe de Jesus, distante de Jesus, enganadas por deuses estranhos. Gente, vou encerrar essa live falando, valoriza a tua salvação. Valorize o sangue de Jesus. Valorize o sacrifício de Jesus por você na cruz do Calvário. Valorize o poder da palavra de Deus. Valorize o poder do Espírito Santo. Valorize a tua coroa. Segura ela para que ninguém tome, porque entraremos no céu de glória. Rica labacalabasteia. E veremos e moraremos com o nosso Salvador. Temos um Redentor que está conosco dia e noite. Deus te abençoe. Deus envia nesta hora, nesse momento, um óleo da unção caindo sobre a cabeça de cada um que está aqui nesta live, que está assistindo este vídeo. Que esta unção venha para despedaçar todo o jugo, todo o peso, todo o fardo, toda a sentença, toda a angústia, toda a tristeza, em nome de Jesus, que essa unção renovadora, revigoradora, prospere sobre a cabeça dos teus filhos, em nome de Jesus. Eu te envio para você viver um dia de vitória na presença do Senhor, tendo a certeza de que o nosso Redentor vive e essa é a nossa Páscoa. Já saímos da morte e passamos para a vida eterna com Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus. Foi ele quem morreu, não foi outro, não. Glória a Jesus. Feliz Páscoa para cada um de vocês, em nome de Jesus. Deus te abençoe, que ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê paz. Um feliz domingo de Páscoa, com certeza, convicção da tua salvação. Em nome de Jesus. Amo vocês. Beijo no coração. Deus te abençoe. Glória a Jesus.